Ouviram do Ipiranga? Chegou o material sobre o 7 de setembro e eu estou muito feliz e animada em poder compartilhar esse material com vocês. Eu vou mostrar agora, eu vou virar a câmera agora e vou mostrar ele por dentro, página a página, e depois eu volto aqui para a gente conversar. Então, vamos lá. Deixa eu virar aqui. Quando você baixar o arquivo, o link está lá na bio, você vai ver que vão vir 3 arquivos. Um deles é esse daqui, que é o material sobre o 9 de janeiro, dia do Fico. Por quê? Porque a independência começou aqui, começou com esse ato de Dom Pedro I. Por que ele ficou no Brasil? O que representou esse dia? Por que nós comemoramos essa data? Então, nós contamos aqui nesse material. 9 de janeiro. E por isso é importante você receber ele, porque ele faz parte do 7 de setembro, certo? A gente costuma fazer esse material em 9 de janeiro, mas se você não fez, você faz agora, na semana do 7 de setembro. Depois você vai receber também esse material aqui, que conta quem foi Leopoldina, de onde ela veio, por que ela se casou com Dom Pedro I. Muito bem. Tcharam! E agora sim, ouviram do Ipiranga, o material sobre o que aconteceu lá no sítio do Ipiranga, às margens de um riacho, nesse dia tão histórico. Vou mostrar a capa. A capa é da Gisele Daminelli, que generosamente permitiu que usássemos essa capa. Aqui é Leopoldina, Dom Pedro I e José Bonifácio. O título, ouviram do Ipiranga, e aqui a famosa frase histórica: pelo meu sangue, pela minha honra, pelo meu Deus, juro promover a liberdade do Brasil. Independência ou morte? A frase dita às 16h30 do dia 7 de setembro. Então essa é a capa. Aqui a gente já abre o material dizendo para as crianças a frase que Dom João VI disse para o filho ao embarcar de volta para Portugal. Nós vimos o porquê que Dom João VI precisou voltar para Portugal lá no material do 9 de janeiro, tá? Do dia do Fico. Então ele disse o seguinte: Pedro, se o Brasil tiver de se separar, antes seja para ti que me hás de respeitar, do que para qualquer um desses aventureiros. Pai de Dom Pedro II dizendo para ele. Aqui, no material tem esse símbolo aqui. A serpe não é um dragão, tá? É uma serpe. A serpe é um símbolo heráldico do brasão de armas da Casa de Bragança, da casa de Dom João VI, Dom Pedro I, Dom Pedro II. Esse símbolo ele permanece no Brasil por muitos anos. Quando vem a República, esse símbolo é apagado do imaginário popular. Por que uma serpe? Tem várias teorias. Uma delas é que representa a serpente no cajado de Moisés. Então, ela está aqui no nosso material, não poderia estar de fora. Nós vamos abrir o material já fazendo leitura em voz alta. Então, a primeira atividade desse material é a leitura em voz alta, um texto de Viriato Correia, que se chama Laços de Fitas. Esse texto conta como Dom Pedro I foi recebido no Rio de Janeiro, depois do feito lá em São Paulo, depois do 7 de setembro, depois que ele falou assim: chega, de Portugal nada mais queremos, agora somos independentes. Como ele foi recebido, nós estamos contando aqui. E esse texto traz à luz várias personalidades que fizeram parte dos bastidores desse feito. Dom Pedro I não fez isso sozinho. E também não foi só Dom Pedro, também não foi só Dom Pedro, Leopoldina e José Bonifácio. Muitas pessoas trabalharam nos bastidores e nós estamos contando aqui sobre isso. Não sobre quem são essas pessoas, mas estamos trazendo que essas pessoas existiram. Depois vocês vão ver que tem uma atividade sobre isso. Aqui a gente cai numa linha do tempo, contando quais foram
os acontecimentos que marcaram a época da independência do Brasil. A gente começa mostrando aqui o nascimento de Dom Pedro I. Então, aqui você vai descobrir que Dom Pedro I não era o primogênito. O primeiro filho de Dom João VI e Carlota Joaquina foi Dom Antônio, que morreu. E depois que ele morre, então, Pedro passa a condição de herdeiro do trono português. Nós vamos ver aqui também que em 1808, quando Dom Pedro I chega no Brasil, Beethoven faz a sua primeira apresentação da Quinta Sinfonia. Claro, não foi no Brasil, né? Mas nesse ano aconteceu esse evento importante. Muitos outros eventos. Essa época foi marcada por grandes revoluções. Então nós vamos ver aqui sobre a linha do tempo. Vocês sabem que eu gosto muito de trabalhar a linha do tempo, dá uma noção muito melhor para a criança sobre a sequência dos acontecimentos. Estamos contando aqui mais linha do tempo. Bom, agora nós entramos no material. Vamos contar o que aconteceu. Dom Pedro I chega no Brasil com 9 anos de idade. Aqui a gente vai contar um pouco do que ele gostava de brincar, o que ele costumava fazer. E aqui já temos mais uma sugestão de atividade. Nós vamos trabalhar ouvindo a Quinta Sinfonia. Porque nesse ano que ele chega no Brasil, essa era a música apreciada pelo povo. Assim como lá no material de Leopoldina, a gente trabalhou essa questão, né, de levar o imaginário da criança para dentro deste tempo. Então, que música se ouvia, como se vestiam. E nós vamos ter aqui já uma atividade para a criança fazer um desenho, ou do instrumento que ela gosta de tocar, ou da brincadeira preferida dela. Nós vamos ver aqui também que Dom Pedro I, assim como seu pai, ele gostava muito de música e tocava diversos instrumentos musicais. Isso daqui é uma informação importante lá na frente, tá? Bom, em 1815, o Brasil é elevado à condição de reino. Esse dado também é muito importante, porque é o que desencadeou a decisão de Pedro em decretar a independência. Então, o Brasil deixou de ser colônia e passou a ser um reino. O Reino Unido, então, o Dom Pedro era príncipe de um reino que era composto por Portugal, Brasil e Algarves. O Brasil antes não era um reino. Em 1815 passa a ser. Dom João VI, Dom Pedro I estão aqui. Temos aqui um caça-palavras, as crianças costumam gostar bastante dessa atividade. E nós vamos aqui, nessa página agora, conhecer José Bonifácio. Quem foi essa grande figura? Se você puder um dia ler uma biografia sobre José Bonifácio, leia. Esse homem foi incrível. Assim como a Leopoldina, ele também gostava muito de pedras. E nós já vimos lá no material da Leopoldina, tem até uma sugestão de atividade lá, de fazer uma coleção de pedras. E tem uma informação aqui que eu tenho certeza que você não sabia. Como mineralogista, José Bonifácio descreveu 12 novos tipos de rochas. Uma delas, a petalita, seria usada em 2008 para tornar o forno micro-ondas mais eficiente e econômico. Você sabia disso? Ele era tão respeitado na Europa que um cientista americano, em 1868, descobriu uma nova rocha e batizou ela como andradita, porque o sobrenome, em homenagem, ele fez isso em homenagem a José Bonifácio, porque o sobrenome dele é Andrada. Então temos essa rocha com o nome desse patriarca da independência do Brasil. Aqui também a gente vai mostrar para a criança quão íntimo ele era de Dom Pedro I. Como ele era importante nas tomadas de decisões de Dom Pedro I. Então, tá? Aqui nós vamos ter uma atividade para a criança levar as correspondências que vinham de Portugal lá para o Brasil.
As correspondências chegavam de navio, então demorava muito tempo para chegar. Uma carta escrita em 3 de agosto ia chegar no Brasil 7 de setembro, 6 de setembro. Demoravam dias para chegar. Então a gente está contando isso para a criança, né? Que não era como hoje, que as mensagens são instantâneas e você recebe as informações em tempo real. Nesse tempo, nessa época, não era assim que acontecia. E aqui a gente já vai vir para o desfecho. Então, quais cartas Dom Pedro I recebeu de Portugal em setembro? Por que ele estava em São Paulo nessa data? O que ele foi fazer lá em São Paulo? Por que ele não estava no Rio? Porque Dom Pedro I e a Leopoldina, sua esposa, moravam no Rio de Janeiro. Por que o grito da independência foi dado aqui em São Paulo, no sítio de Ipiranga? Nós estamos contando aqui. Aqui também a gente está descobrindo por que foi a Leopoldina. O que a Leopoldina estava fazendo nessa... Enquanto Dom Pedro foi para São Paulo, como ficou a condição de Leopoldina aqui no Brasil? E aqui nós temos... então, acontecem coisas importantes e a Leopoldina precisa mandar uma carta para Dom Pedro, que estava lá em São Paulo. Já sabemos que ele estava lá em São Paulo. E ela mandou uma carta, então, contando umas coisas para Dom Pedro. Essa atividade eu tenho certeza que as crianças vão adorar, porque a gente colocou aqui o envelope e a carta aqui dentro para a criança poder ler. Ele recebeu cartas de Leopoldina. Vou deixar aqui que eu vou ler daqui a pouquinho. Também do pai, que estava lá em Portugal. Recebeu decretos lá de Portugal, que ele também vai ler. Então o material vai estar assim, tá? Depois é que você vai colar isso daqui que vai estar lá no anexo. E recebeu carta também de José Bonifácio. Alguns integrantes da comitiva de Dom Pedro deixaram um relato do que aconteceu ali nesse dia. Uma dessas pessoas era um padre Belchior. Lembra que eu disse que a gente vai resgatar algumas pessoas? Padre Belchior conta aqui o que aconteceu neste dia. Nós vamos ler também o relato do Barão de Pindamonhangaba. Talvez você já tenha ouvido esse nome aqui, porque ele traduziu várias fábulas em verso. Então é um nome comum pra gente, o Barão de Pindamonhangaba. Nesse dia ele ainda não era barão. E ele estava junto com Dom Pedro e ele contou pra gente como se deu a independência. Aqui nós vamos ver o quadro famoso de Pedro Américo. E aqui nós vamos ver o que aconteceu há mais de 200 anos atrás. Mas aí, bom, vou passar o material, depois eu explico isso daqui, tá bom? Isso daqui é importante falar. Durante a estadia de 13 anos de Dom João VI aqui, ele ficou 13 anos no Brasil, e ele deixou pra gente muita herança. A Biblioteca Real, o Museu Real, o primeiro banco do Brasil. Ele criou a Academia Real Militar, ele criou a Academia de Belas Artes. Então, assim, dizer que Dom João VI era alguém, como eles gostam de caracterizar Dom João VI, né? Como alguém, assim, medroso, incompetente. Ele deixou pra gente um legado, uma herança inestimável, imensurável. E nós contamos aqui pra criança. Aí tá bom, nos tornamos independentes. E agora? Agora a gente precisa de um hino. Quem compõe esse hino? Dom Pedro I. Porque a gente contou pra criança, a gente abre o material contando pra criança que ele tocava vários instrumentos, que ele gostava muito de música. E aqui você vai poder ouvir o concerto de algumas sinfonias compostas por Dom Pedro. Algumas das suas composições. E aqui nós podemos apreciar também o hino da independência. Aqui nós temos a letra do hino. Depois do hino a gente precisava de uma bandeira. O que significa cada ponto dessa bandeira? Nós vamos saber aqui, e aqui a criança vai colorir.
No dia 12 de outubro do mesmo ano, né? Então nós estamos no ano de 1822. No 12 de outubro era o aniversário de 24 anos de Dom Pedro I. E ele foi aclamado como imperador do Brasil. Aqui ele recebeu o título de imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil, sendo recebido com vivas 3 descargas de infantaria e 101 salvas de artilharia. Olha a quantidade de pessoas que foram aclamar o príncipe. Muito bem. Em 1º de dezembro ocorreu a sagração e a coroação do imperador. A cerimônia. Aqui nós podemos ver a serpe no cetro dele, a coroa. Aqui nós vamos ver a Leopoldina e a filha mais velha assistindo à coroação. E essa história continua. Aqui nós temos Dom Pedro II e suas irmãs. Por quê? Porque tem continuação. Você vê que uma coisa vai sendo ligada à outra nesse material. E tudo vai fazendo sentido para a criança. E aqui nós temos os anexos. Aqui no envelope para você colar lá. As cartas. Então a carta da corte, o decreto da corte. A carta... Aqui nós temos a resposta que Pedro dá a seu pai. Porque o Pedro leu uma carta do pai lá, né, em São Paulo. E ele fica... Meu Deus, a gente já vai falar sobre ele, tá? Aqui a carta de José Bonifácio também dizendo para Dom Pedro, é chegado o momento. Aqui, como sugestão de atividade, a gente está indicando aqui um documentário para você poder assistir com a sua criança, fazendo o trajeto de Dom Pedro, do Rio de Janeiro até São Paulo. Geralmente os documentários... Eles marcam mais assim, né, a Marquesa de Santos. Então não é muito legal assistir com criança, mas esse daqui é indicado. Vai citar muito brevemente, bem sutilmente sobre a Marquesa lá, porque foi quando ele conheceu ela, né? Mas aqui é um documentário bem bacana para assistir com as crianças. No texto Laços e Fitas, a gente vai ler lá sobre grandes personalidades, então aqui a gente indicou que você pesquise sobre elas. E aqui mais uma apreciação de arte, foi a Leopoldina reunida com o Conselho de Estado para fazer a expedição, né, da documentação da independência do Brasil. Porque Dom Pedro não estava em São Paulo, como já disse. Aqui os livros consultados para essa obra. E agora eu vou pegar aqui esta carta de Dom Pedro e vou virar a câmera para a gente conversar mais um pouquinho sobre ela. Peraí. Muito bem. Cá estou. Vamos falar um pouquinho agora sobre o depois, certo? Preciso falar sobre isso aqui. E isso está dito ali no material também. Então, Dom Pedro gritou lá, pegou a espada e gritou, independência ou morte! E todo mundo do Brasil disse assim, beleza, Pedro, agora a gente é independente de Portugal. Tamo junto. Foi isso que aconteceu? Não. Não foi assim. Imagine que o exército era português. Muitos eram nascidos em Portugal. As províncias, que nesse tempo não eram chamados estados, era chamado província. Então, a província de São Paulo, a província do Rio de Janeiro, a província de Minas Gerais, aderiram à independência. Mas a Bahia, Maranhão, Piauí não aderiram. Eles disseram assim, não, a gente não vai obedecer o príncipe, a gente vai obedecer Portugal. Gente, batalhas foram travadas. Estima-se que entre 2.000 e 3.000 pessoas morreram nesse tempo, por causa da Guerra da Independência. Não foi só gritar independência ou morte e estava tudo certo. O Brasil continuou. Não foi assim que aconteceu. A guerra durou 1 ano e 4 meses. E Portugal mandando para cá navios, mandando exército para Bahia,
o perigo, imagina assim, ó, Portugal era consolidado, a Europa reconhecia Portugal, Brasil fazia parte de Portugal. Brasil falar que era independente, ele tinha apoio de quem? Foi um ato muito corajoso de Dom Pedro I fazer isso. E o que mais que eu precisava falar aqui? Então houve esses confrontos depois do 7 de setembro. Também o Uruguai, que na época se chamava Cisplatina, fazia parte do Brasil. Você sabia disso? Ele não era um país, ele fazia parte do Brasil. E a Cisplatina também não aderiu à independência. Que mais? Teve mais algum agora? Bom, mas tudo isso tá ali no material, tá? O que aconteceu? As cortes estavam exigindo, as cortes lá de Portugal, estavam exigindo a volta de Dom Pedro I para lá. Por quê? Você vai ver aqui no material por quê. Mas Dom Pedro ficou. A gente já viu que Dom Pedro em janeiro ficou. E as cortes continuaram falando para ele que era para ele ir embora. Num determinado momento, chega uma tropa, chega um navio de guerra no Brasil com muitos soldados. Isso era um alerta assim, olha, basta, o príncipe vai voltar. Leopoldina, sabendo disso, reúne o Conselho de Estado e fala assim, gente, vai dar ruim, porque o exército está chegando, a gente, nós precisamos fazer alguma coisa. E aí eles escrevem as cartas porque Dom Pedro, como eu já disse, estava em São Paulo. O mensageiro, Mor, vai levar para Dom Pedro I 4 correspondências. Um é o decreto de Portugal, ordenando que ele volte. Uma carta do pai dele, Dom João VI. Uma carta da esposa, Leopoldina. E uma carta do ministro dele, José Bonifácio. E ele lê essa carta. Ele não, alguém lê, porque imagina, olha só, ele era o herdeiro da coroa, ele não lia as coisas, alguém lia para ele. Então é lido em voz alta a seguinte correspondência. Vou ler só do pai, tá? Mas todas estão no material, vou ler só do pai, porque eu quero mostrar para vocês a resposta dele. Antes de ler a carta do pai, eu preciso contar para vocês que Dom João VI amava o Brasil. Ele não queria ter ido embora do Brasil. Ele vai porque ele não tem outra opção. Nós vimos isso lá no material também do Dia do Fico. Ele vai embora porque ele não tem outra opção, mas ele amava o Brasil. Ele até gostaria de morrer aqui no Brasil. Existe uma situação lá em Portugal que ele começa a se organizar para voltar para cá. E Dom Pedro, depois da independência. E Pedro fala para ele assim, se você voltar, pai, se o senhor voltar, a coroa é sua. Tá? Pode vir. Mas esse assunto para mais para frente. Então, sabendo isso, que Dom João VI amava o Brasil, olha só o que ele escreve para o Pedro. E sabendo que as cortes queriam do Brasil, ele escreve assim para o filho. Meu filho, não tenho respondido às tuas cartas por de terem demorado as ordens das cortes. Agora receberá os seus decretos. E te recomendo a sua observância e obediência às ordens. Porque assim ganharás a estimação dos portugueses que um dia hás de governar. Quando escreveres, então ele está dizendo aqui o quê? Pedro, chegou aí um decreto, obedeça esse decreto. Agora presta atenção aqui, Quando escreveres, lembra-te que, em princípio, lembra dos seus princípios, e que os teus escritos são vistos por todo o mundo. E você deve ter cautela, não só no que diz, mas também no modo que explica. Toda a família aqui está bem e tal. Eu mantive aqui a ortografia da época, então é um pouquinho difícil, mas eu meio que li do jeito que ele escreveu, só que na linguagem de hoje. O que ele quis dizer aqui? Meu filho, cuidado com a resposta que você dá. Você tem um temperamento muito forte, muito enérgico. Não sou só eu que estou lendo isso daqui, né? Todo mundo aqui está lendo. E eram documentos históricos, né? Nós temos eles preservados até hoje. Olha a resposta que Dom Pedro I vai dar ao seu pai, Dom João VI. Lembrando que Dom João amava o Brasil. Ele escreve essa resposta no mesmo dia.
Então ele acabou de falar assim, basta. Ele acabou de tirar aqui do chapéu o brasão de armas de Portugal, jogar fora, o laço com o símbolo de Portugal e jogar fora e falar assim, chega, não, de Portugal nada mais temos, nada mais queremos. Aí ele pega e vai escrever e vai escrever para o pai dele a resposta para essa carta. Imagina que ele estava com os ânimos bem calmos, né? Meu pai e senhor, tive a honra de receber de vossa magnitude uma carta datada de 3 de agosto, na qual vossa majestade me repreende pelo modo de escrever e de falar da facção luso-espanhola. Então aqui só de chamar eles de luso-espanhóis já era uma grande ofensa. Chamar de facção, então imagina, né? Ele tá chamando quem? O pai? Não, tá chamando os políticos que estão lá em Lisboa, que estão ordenando que ele retorne. Se vossa majestade me permite, eu e meus irmãos brasileiros lamentamos muito, muito, muito o estado de coação em que vossa majestade jaz sepultado. Por que ele escreve isso? Porque ele sabe que o pai já não dá mais ordens em Lisboa. O pai é só um fantoche, o pai é só um rei de título, ele já não dá mais ordens lá. A gente vai ver isso no material também, tá? Então ele lamenta isso e ele se coloca como igual, eu e meus irmãos brasileiros. Por quê? Porque lá no Congresso, em Lisboa, eles disseram que os brasileiros eram uma raça inferior. Eles dizem isso. Eles tratam a gente como se fôssemos vira-lata. Essa que é a verdade. E Dom Pedro se equipara aos brasileiros nessa carta. Então ele está dizendo o que aqui para os portugueses? Eu sou o herdeiro do trono e eu e meus irmãos brasileiros. Ele se coloca, né, junto com a gente. Como não amar esse homem, gente do céu? Aí ele continua. Eu não tenho outro modo de escrever. Olha só, o pai disse assim, então, toma cuidado como você escreve. Olha o que ele responde. Eu não tenho outro modo de escrever. E como o verso era para ler medido pelos infames deputados europeus e brasileiros do partido dessas despódicas cortes executivas, legislativas e judiciárias, cumpriu ser assim. Então ele está dizendo o que aqui? Como não é o senhor que vai ler, e sim esse povo que está chamando a gente de uma raça inferior, precisei responder assim. Então, e como eu agora, bem mais infamado, sei que vossa majestade está positivamente preso, escrevo esta última carta sobre questões já decididas pelos brasileiros, ou seja, sem mais. Estou escrevendo aqui a última carta para esse povo aí. Do mesmo modo, porque com perfeito conhecimento de causa estou capaz tudo, que o estado de coação a que vossa majestade se acha reduzido e que o faz obrar bem contrariamente a seu liberal gênio. Deus nos livrando de outra coisa pensássemos. Então ele está dizendo o que aqui? Você só está dizendo isso para obedecer porque você está preso. Né? Deus me livre de pensar outra coisa. Deus me livre que a gente pensasse que o senhor está concordando com essas atitudes de Portugal, do Congresso. Embora eu estou falando Congresso, dos políticos, né? Embora se decrete, porque não era um congresso, eu estou usando um termo aqui muito moderno. Estava falando dos políticos lá, né, da corte de Lisboa. Embora se decrete a minha deserdação, ou seja, ele sabia, olha só, Dom Pedro quando disse a independência do Brasil, ele sabia da possibilidade que existia dele ser deserdado. E então aqui ele está dizendo, embora se decrete a minha deserdação, embora se cometam todos os atentados, ele está dizendo aqui dos atentados porque houve uma ameaça de rapto e ele tira a Leopoldina do cenário, ele manda a Leopoldina para um outro lugar junto com o filho dele de 11 meses e o filho morre na viagem, o primogênito deles era um menino e morreu. E isso custou caro no coração de Dom Pedro I, sabe? Então ele está dizendo aqui sobre isso. Embora se cometam atentados, que ele não duvidava que pudesse acontecer, a coisa santa não retrogradará. E eu, antes de morrer, direi aos meus caros brasileiros: vede o fim de guerra se espiar pela pátria, imitai-me.
Então ele está dizendo assim, ainda que me matem, eu vou dizer, eu morro dizendo para os brasileiros, lutem, independência ou morte. Vossa Majestade manda-me que digo, mandam as cortes por Vossa Majestade que eu faça executar e execute seus decretos. Então tá querendo que eu obedeça a eles e faça valer os decretos antes de ir embora? Para eu fazer executar e executá-los era necessário que nós brasileiros livres obedecêssemos à facção. Respondemos em 2 palavras: não queremos. Então ele responde em 2 palavras: não queremos. Imagina aquele povo lendo essa carta. Queria ter essa imagem. Não temos, infelizmente. Se o povo de Portugal teve o direito... Nem existia, né, como filmar nessa época. Se o povo de Portugal teve o direito de se constituir revolucionariamente, está claro que o povo do Brasil o tem dobrado. Então, quer dizer, Portugal se tornou o quê? Uma nação por quê? Por fins revolucionários. Então, o povo do Brasil tem o direito dobrado. Porque se vai constituindo respeito-me a mim e às autoridades estabelecidas. Teimo nesses inabaláveis princípios, digo, tornando a Deus por testemunha e ao mundo inteiro. A essa sanguinária que eu, como príncipe regente do Reino do Brasil, então lembra, nós fomos promovidos a reino, eu, como príncipe regente do Reino do Brasil e seu defensor perpétuo, hei por bem declarar todos os decretos preteridos dessas facciosas, horrorosas, maquiavélicas, desorganizadoras, hediondas e pestilentas cortes que ainda não mandei executar, e todos os mais que fizerem parar o Brasil nulos. E como tais, com um veto absoluto que é sustentado pelos brasileiros todos, que unidos a mim me ajudarão. Então ele está dizendo o que aqui? Eu não vou executar nenhuma ordem que chegar das cortes portuguesas, nem as que já chegaram, nem as que vão chegar. Eu vou fazer delas todas nulas, todas as ordens nulas, e eu vou vetar tudo, e isso vai ser sustentado pelos brasileiros todos, unidos a mim que me ajudarão. Então ele escreve isso, assim acaba a carta. Ele escreve isso para o pai e despacha a correspondência para Portugal. Mas como eu disse, nem todo mundo, não vão ser só flores. Vai existir uma guerra, muitas batalhas. Não foi assim como muita gente tem na imaginação, que Dom Pedro falou. Foi simples, né? Dom Pedro falou assim, independência ou morte, deu tudo certo. Aconteceram várias coisas depois. Assim, eu trouxe esse material de forma com uma linguagem bem simplificada para as crianças entenderem o que foi. Eu queria só chamar a atenção de vocês para uma coisa que tem pairado muito na minha mente. A comemoração da independência dos Estados Unidos, né, 4 de julho, é uma coisa assim tão comemorada por eles. Eles leem os discursos, eles fazem apresentações, eles vão assistir queima de fogos. Por que no Brasil a gente não faz as comemorações devidas nas datas históricas tão importantes? Por isso chegou esse material, por isso o material do Dia do Fico, por isso o material da Leopoldina, por isso o material do 7 de setembro. Vamos resgatar a nossa história e os nossos heróis. Deus abençoe seus estudos. Deixa eu cuidar aqui dos meus batatinhas. Fiquem com Deus, me marquem no Instagram e nas redes sociais quando vocês fizerem as atividades, tá bom? Beijo!